Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros. Olá, Divino Ronaldo. Uma boa tarde a você e todos os ouvintes que acompanham o programa Morada no Campo. Durante este mês, estamos falando sobre o Imposto Territorial Rural. E hoje falaremos sobre a importância da declaração correta do ITR em razão da sua interferência no Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital. O regime de tributação da atividade rural é bastante peculiar e específico, contendo inúmeras diferenças em relação às demais atividades. Hoje vamos falar um pouco sobre a tributação na venda do imóvel rural, o famoso Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital. Em resumo, o Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital é o imposto pago quando da venda da propriedade rural e incide sobre a diferença positiva entre o custo de aquisição do respectivo imóvel e o valor de sua venda. A alíquota incidente ela pode variar de 15% a 22,5%, a depender do saldo positivo, isso é, quanto maior o saldo, maior será a alíquota aplicável. Aqui entra a importância da correta declaração do ITR, pois para fins de apuração do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital, a legislação determina que desde o ano de 1997 poderá ser levada em consideração como custo de aquisição do imóvel e como valor de sua alienação o valor da terra nua, ou seja, o VTN declarado para fins de ITR nos anos de compra e venda, respectivamente. Lembrando que o VTN é declarado anualmente pelo próprio contribuinte, proprietário da terra, através do documento de informação e apuração do ITR, cujo preço deve refletir o valor da terra nua, ou seja, sem considerar os valores relativos à construção, instalação, benfeitorias, culturas permanentes ou temporárias. Portanto, o VTN tem reflexo direto e imediato no Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital. Enfim, em linhas gerais, é assim que funciona o Imposto de Renda Ganho de Capital sobre a venda de um imóvel rural. Porém, deve ficar claro que se trata de uma visão geral, onde há algumas peculiaridades que não foram aqui tratadas e que devem ser observadas no caso concreto. Portanto, busque sempre a orientação de um advogado de confiança que tenha especialização em tributação do agronegócio. Essa foi mais uma dica de direito aplicável ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. O meu entrevistado de hoje será Anderson Almeida, que é gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, Universidade Federal de Goiás. E o tema da nossa entrevista será 9ª Olimpíada de Empreendedorismo da UFG. Anderson, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por estar conosco. Muito prazer, Divino. Obrigado pelo convite. Anderson, nós vamos falar de um tema muito bacana, né? Empreendedorismo é algo assim tão atual, tão da hora. O Brasil ficou tanto tempo sem ensinar os jovens a empreender. De repente parece que deu um estalo e acordou e as universidades e as empresas começaram a focar nos jovens. Eu entrevistei aqui recentemente a Rízia da Biogin, que tem uma parceria aí com vocês na UFG e eu achei muito bacana, gostei muito daquele bate-papo. E agora vamos falar dessa Olimpíada, que ela até havia citado, inclusive na entrevista dela. Conte pra gente, o que é essa Olimpíada de Empreendedorismo da Universidade Federal de Goiás? Muito bom, Divino. Esse movimento empreendedor, né, tá bem interessante, está sendo bem abordado. E a Olimpíada aí é uma forma, então, da universidade estimular o empreendedorismo e também captação de novas ideias de uma forma geral. Então, assim, a Olimpíada vem ser um evento feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade e é executada pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação aqui da UFG. Essa Olimpíada, ela conta, então, aí com várias etapas, desde a inscrição até o preparo
dessa pessoa para, no caso, levar essa ideia de uma forma mais estruturada para avaliação. Então, o interessante da Olimpíada é esse estímulo ao empreendedorismo, porque, independente da área, a pessoa pode se inscrever, independente da área de conhecimento, ela pode se inscrever, não precisa saber de empreendedorismo, ela pode se inscrever e durante o trajeto dessa Olimpíada, nós vamos fornecer esses conhecimentos para esses candidatos, né, para os inscritos na Olimpíada, para as equipes, estruturarem essa ideia em formato aí de modelo de negócios, num formato estruturado para, vamos dizer assim, para começar a tirar essa ideia do papel, sair do estágio de ideação, né, começar a trabalhar essa ideia para conseguir levar para o mercado. Ô Anderson, vocês já vão para a 9ª edição. Quais foram os frutos colhidos já nessas 8 edições anteriores? Vocês já mensuraram isso? Então, fora a premiação, que é extremamente interessante para as equipes, né? São R$20 mil em prêmios para primeiro, segundo, terceiro lugar, distribuído, né, para os primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria. Nós temos aí algumas ideias que ingressaram aqui na universidade. Então, essas ideias desses melhores colocados, eles ingressam aqui no Centro de Empreendedorismo e Incubação, sem custo na pré-incubação, né, que é a nossa trilha, o nosso modelo para trabalhar a parte da ideia, quando está em estágio de ideação ainda. Então, entra sem custo algum aqui, e a partir daqui pode se transformar em negócio. Quem é que está habilitado a participar dessas Olimpíadas? No caso, essas Olimpíadas em específico, é qualquer aluno que esteja devidamente matriculado em instituição de ensino superior. Pode ser de ensino superior, no caso federal, ou pública ou privada, né, como falo, pode ser de ensino superior público ou privado, de qualquer lugar do Brasil, ou até do exterior. Vale destacar aqui essa questão, que houve algumas dúvidas quanto a isso, de alguns candidatos que iriam se inscrever. Pode haver também essa interação, isso é importante, essa interação. No caso, Anderson, eu estou numa instituição de ensino aqui na UFG, eu posso fazer grupo com um amigo meu que está estudando lá na PUC? Pode fazer grupo com um amigo que está, às vezes, no exterior, que está no interior do estado de Goiás, pode montar equipes aí de diferentes locais. O que se cobra, no caso, na Olimpíada, é que os participantes da equipe estejam matriculados em alguma instituição de ensino superior, independente de qual for. Quais são as categorias, Anderson, e quais são as soluções que podem ser apresentadas pelos participantes? Divino, interessante essa pergunta. As categorias são são os negócios inovadores e negócio de impacto socioambiental. Os negócios inovadores, de forma geral, nós conhecemos. São os negócios aí que vêm para o mercado, que sejam para lançar um novo produto ou um novo serviço, para que tenha uma demanda aí no mercado. E os negócios de impacto socioambiental é uma categoria que vem crescendo ultimamente, que são negócios também, é interessante que são negócios, ou seja, visam lucro, não são empresas do terceiro setor, são negócios que visam lucro, porém visam causar impacto social e ou ambiental. É interessante para o nosso público, né, que está nos ouvindo nesse momento, o agronegócio é um grande nicho aí, causador de impacto socioambiental. Pode ser um causador de impacto social aí, tanto na área de cooperativa, alimentação de populações mais carentes, vamos dizer assim, quanto também de impacto ambiental, também com questões também de uso de agrotóxico, às vezes uso de novas tecnologias para melhorar e não precisar utilizar tanto agrotóxico, dependendo das questões de adubo, aqui batendo um papo, falando um pouco dessas questões e algumas ideias aí que podem vir a surgir durante essa Olimpíada.
Ô Anderson, eu vou fazer um breve intervalo e nós já voltamos para continuar a falar dessa Olimpíada da UFG. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Eu estou conversando com o Anderson Almeida, que é gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, que é a Universidade Federal de Goiás, e ele está falando a respeito da 9ª Olimpíada de Empreendedorismo da Universidade, que vai acontecer agora nos próximos dias. Ele vai trazer todos os detalhes para a gente, já tá trazendo. E, Anderson, você falou das categorias. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então tem a categoria Negócio Inovador. Pelo que eu entendi, o objetivo dessa categoria é buscar soluções assim para uma necessidade real do mercado ou do cliente. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor de que maneira essas soluções podem solucionar problemas específicos do agronegócio. Então, de várias formas, com uso de, dependendo, pode ser também com uso de tecnologia, pode ser com novas formas de controles de controles de lavouras, às vezes de pragas, também aqui cito bastante nessa questão de uso de agrotóxicos, e penso eu que também essa questão do uso de, como é que se fala? De sondagem agrícola de uma forma geral, aí pode ser que venha algumas ideias aí nesse sentido. Então, assim, tem vários setores aí, né, da parte do agronegócio que podem surgir ideias inovadoras para sanar determinados problemas. Então, o agronegócio aí tem vários problemas, vamos dizer, relacionado principalmente, arrisco aqui falar, em relações ao uso de tecnologias, essas questões do uso da tecnologia para sanar problemas dentro do agronegócio, e também alguns problemas relacionados a controle de pragas e também a controle e uso de agrotóxicos. Então, assim, pode ser que surja ideias inovadoras para sanar esses problemas. E é interessante que você falou assim, pode ser que surja ideias inovadoras. E engraçado é que surja, né? De repente, é o tal da palavra disruptivo, né? De repente aparece um negócio, assim, uma solução que você fala, caramba, como é que ninguém pensou nisso antes, né? E às vezes são jovens estudantes que estão ali começando e que já conseguem trazer soluções inovadoras. Bom, na categoria negócio de impacto socioambiental, essa é uma categoria que chama a atenção porque é um assunto muito, muito do momento, né? O Brasil é muito exigido hoje nessa questão ambiental, né? Principalmente os países europeus têm colocado a gente assim numa situação de aperto para comprar os nossos produtos, eles fazem uma exigência muito grande, né? E vocês nessa categoria imagino que tem como objetivo resolver, pelo menos em parte, desses problemas com ideias, né? Assim, do seu modo de visualizar essa questão, como é que você acha que esse objetivo pode ser conquistado? Então, um dos parâmetros de avaliação nosso aqui, e os nossos inscritos aí nas Olimpíadas, nossos candidatos podem usar para se inspirarem, são as ODS. Então, dando uma olhadinha nas ODS, nós temos vários pontos lá citados, e a partir daí é possível de se trabalhar, né, essa questão do causar impacto, né, do causar impacto social ou causar impacto ambiental ou ambos. E hoje em dia tem muita coisa ligada à economia circular, a questão do desperdício dos alimentos relacionados aí a essa parte de logística, né, de mercados.
e também de logísticas de transportes, tanto da questão diretamente da lavoura até o mercado, quanto a questão de logística do próprio mercado também, de alimentos estragando. Então, assim, tem toda essa questão aí de economia circular que pode ser abordada, dentre outros pontos que podem ser encontrados lá nas ODS. Dando uma pesquisada, podem encontrar nas ODS e podem surgir várias ideias aí de impacto social e ou ambiental ou ambos. Explica aí para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o que é ODS. De repente a pessoa está ouvindo e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Então, as ODS são objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, foi traçado junto à ONU, né? A nossa Organização das Nações Unidas. Então, assim, nós temos alguns objetivos, né? Desafios, no caso, de desenvolvimento sustentáveis no Brasil. Por isso, ODS, né? O de objetivos, D de desenvolvimento, S de sustentável. Então, dentre eles, nós temos erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. Então, aqui, um pouco desses tópicos que eu citei, dá para ver aí que temos vários tópicos de impacto social e, dentre eles, vários aí relacionados, né, ao agronegócio. Com certeza absoluta. Baseado nos eventos anteriores, quantos inscritos, mais ou menos, vocês esperam para essa Olimpíada? Em torno de 80 a 100 inscritos. Agora, uma coisa que eu não entendi. Está todo mundo hoje tentando buscar o formato híbrido, presencial, até por causa da pandemia, mais a tranquilidade, a facilidade do virtual. E vocês vão fazer um evento apenas virtual ou eu entendi mal? Então, Divino, vai ser virtual, sim. Até antes da pandemia era um evento presencial, foi bem legal os últimos eventos, até interessantes. Os meninos armaram umas barracas no centro de eventos aqui, ficaram lá trabalhando. Então, assim, é bem interessante, bem legal também. Uma coisa meio campus party, assim. Ficou bem interessante mesmo. Só que, com o advento da pandemia, né, acabou sendo realizado o evento virtual, e o evento virtual, o alcance dele foi maior, em falando-se a nível de Goiás, Brasil e até do exterior. Teve inscritos de outros países no evento durante a pandemia. Então, essa interação é interessante, é importante, e também a questão de oportunidades. Então, às vezes, um aluno que está no interior de Goiás não tem condições de vir para Goiânia, de passar esse período em Goiânia, na capital, no caso, e acaba dificultando. Então, o evento virtual ele acaba permitindo essas interações e deu um volume maior em relação aos estados, e também questão de acessibilidade. Dá uma maior acessibilidade para as pessoas que estão no interior ou que estão também fora do estado para participar do evento. Então, por isso optamos de continuarmos na forma virtual. Quando é que será realizada a Olimpíada? Então, a homologação das inscrições ocorre a partir do dia 13 de outubro, então as inscrições vão até dia 13 de outubro, e do dia 13 de outubro até final de novembro, as Olimpíadas vão estar ocorrendo. Então, vou te explicar um pouquinho assim, mais a dinâmica, né, para entender, porque esse tempo todo, né, no caso, como eu comentei no início da nosso bate-papo aqui, que eles passam por todo esse processo aí de qualificação. Então, a equipe ela não precisa saber de empreendedorismo. Então, vou citar algumas etapas aqui. Ela vai entrar, em seguida que
acabar as homologações das inscrições, nós vamos ter aí 3 dias do que a gente chama de bootcamp. Aqui eles vão ter umas qualificações. Nesses 3 dias eles vão ter qualificações para trabalhar essa ideia. Então, é que nem nós estamos conversando aqui. Às vezes vem alguém do agronegócio e não sabe direito de empreendedorismo. Está lá na universidade, na faculdade, está estudando as questões técnicas, questões teóricas, e não sabe direito ainda de empreendedorismo e chega com a ideia. E aí, nisso, nós trabalhamos essa parte aí. Então, assim, tem um bootcamp virtual que eles vão começar a trabalhar a questão de modelo de negócios, vão ter várias aulas nesses 3 dias. Em seguida, são enviados modelos de negócio dessas equipes, onde elas passam por uma primeira avaliação. Em seguida, após essa primeira avaliação, são selecionadas em torno de 5 equipes para outra etapa. A próxima etapa são 10 dias de desenvolvimento e aprimoramento da ideia. Então, fica 10 dias com acesso a consultores, a mentores, para aprimorar e desenvolver melhor essa ideia no sentido de colocá-la no mercado. Aí sim, aí depois passa por uma nova avaliação, que aí vem a parte da premiação, a avaliação final, que aí manda um vídeo que nós chamamos de pitch, e toda essa formação aí empreendedora eles vão ter durante a Olimpíada. O Anderson, quem tiver interesse de se inscrever deve fazer de que maneira? Acessar o site sei.fg.br, tá na nossa barra de notícias, então quando acessar vai estar lá, inscrições abertas ao RU, aí é só clicar, vai ter um link de um formulário de inscrição, aí acessando esse formulário de inscrição é só inscrever a equipe, pode se inscrever já diretamente a equipe, ou fazer alguma inscrição individual. Cabe destacar aqui que para participar da Olimpíada tem que ser equipe, de 2 a 5 participantes. Então, se fizer a inscrição individual, vai ter, antes de iniciar aí essa parte de treinamento, uma reunião para formarem equipes. Então, Anderson, eu estou com uma ideia agora, só que eu não tenho ideia de quem vai ser o meu parceiro, ou não sei quem é que eu coloco na minha equipe, aí pode se inscrever individualmente, não tem problema, porém só tem que ter consciência que vai precisar formar a equipe posteriormente. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.